Eu me descobri artista no Goiás. Não acreditei, pensei não ser capaz. Eu me descobri artista no Goiás. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Começando mais um programa Viver Goiás, agora direto da TV Capital, canal 32.1 e também pelo YouTube. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Breno Alves. Como é que você tá, meu querido? Boa noite, Léo. Boa noite, Tudo pessoal. jóia? Boa noite ao povo de casa. Mais uma vez aqui com vocês na telinha da TV Capital. E não se esqueça, tem pelo YouTube também, gente, transmissão simultânea, todo domingo às 20 horas, começando na TV Capital, também está no YouTube. E claro, você pode acompanhar também pelo www.vivergoiás.com.br, que vai estar passando assim, ó, 24 horas. Então não tem desculpa. É isso aí. Gente, todo mundo está perguntando sobre o Prêmio Mulheres Empreendedoras. Está chegando mais uma edição do prêmio em homenagem às mulheres do nosso estado de Goiás e do Brasil. Mulheres que fazem a diferença, né, Léo? Nessa última semana, nós estivemos presentes lá no espaço Noite Especial, onde vai acontecer a nossa grande noite de premiação, com um jantar maravilhoso de gala. Tá tudo assim, sendo muito bem preparado por uma grande equipe, as pessoas abraçaram a causa. Já quero aproveitar aqui para agradecer. Gente, eu não vou nem falar o nome dos nossos parceiros agora, porque eu quero fazer um programa especial em agradecimento a eles e a Deus principalmente, porque, gente, Deus tem nos honrado grandiosamente por termos amigos. Gente, na verdade, nós não temos parceiro para esse programa, não. Nós temos amigos, pessoas que estão abraçando essa causa com a gente, porque quando a gente pensa assim, agora nós vamos parar porque não vai dar certo, a galera se junta e o espetáculo vai acontecer. Gente, então é uma equipe que está assim, trabalhando em função de você, mulher empreendedora. É isso aí. E segue aí, Prêmio Mulheres Empreendedoras nas redes sociais, fique por dentro e nós vamos contar tudo aqui no programa Viver Goiás. Nós estamos preparando 2 programas magníficos somente do evento. Assim que o evento acontecer, vocês vão acompanhar tudinho aqui. É Não isso aí. Léo, iniciou hoje o mês de março. Março é o mês mundial de conscientização da endometriose. Ela é uma doença que provoca dificuldade para engravidar, fortes dores durante o período de menstruação e no ato sexual. Gente, vamos falar uma coisa sobre a questão da endometriose, que até pouco tempo atrás a gente não ouvia falar a respeito desse problema. E é um problema sério. Sim. Não é só que acomete a questão da gravidez, não, gente, é coisa séria. E assim, tirou dúvidas nossas e eu tenho certeza que vai tirar suas dúvidas também. Com certeza. E quem bateu um papo com a gente foi o doutor Maxley Alves. Ele bateu um papo e falou com a gente e tirou todas as dúvidas sobre essa doença silenciosa. Vamos ver? Confere aí. Isso mesmo, né, Léo? Hoje, iniciando aí o mês de março, nós vamos falar de um assunto muito interessante, assunto que quase ninguém comenta, porque março é o mês mundial de conscientização da endometriose. Que palavra é essa? Né? O que significa isso, né? Exatamente. E é para isso que nós vamos falar com o Dr. Maxel Alves. Falei certo, doutor? Maxley. Maxley! Olha, eu sabia que eu tinha errado, gente. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no programa Viver Goiás para estar tirando essas dúvidas da mulherada, que é o nosso maior público, mas nossa também, que é importante, né, que os homens também fiquem por dentro desses assuntos. Sim, né? com certeza. Bem-vindo. Eu que agradeço, Leonardo. Obrigado, Breno. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, obrigado. Doutor deve ser meu parente, né? Porque Alves também só pode ser. Só que eu errei mas no que nome. todo Próximo, mundo, né? mas todo mundo que tem esse sobrenome Alves é gente boa. Que bom. Eu acho que o doutor é. Doutor, Aí, tá vendo, né, doutor? fala-se muito da questão da endometriose. Gente, que é um nome assustador. E até pouco tempo atrás a gente não ouvia falar muito, né? Então, assim, ele vem por meio do quê? Fala um pouco pra gente, um resumo, para depois a gente começar a entrar aprofundadamente nesse assunto. Certo. Endometriose, esse mês, né, igual o Breno falou, é o mês da conscientização da endometriose, assim como do câncer, né, que a medicina com essas cores para poder lembrar, né, e desmistificar algumas coisas. A endometriose é uma doença antiga, na verdade, ela tem um subdiagnóstico. Hoje a gente ainda tem uma média que as mulheres gastam entre início dos sintomas dela, ou de dor, ou de infertilidade, que são os piores problemas que a endometriose gera, até um diagnóstico certeiro, ainda em média, lugares até 15 anos. Então é muito tempo. E a mulher tem uma coisa que o homem não tem. A mulher tem um período fértil de gestação, que ela pode engravidar, que vai desde quando ela menstruou até próximo dos 40, 45 anos.
Então a mulher tem esse limite também. Então se você tem um diagnóstico 15 anos depois de um sintoma, você encurta mais ainda essa condição. E é uma questão hereditária, que a maioria das doenças vem puxando, né? Sim. E a endometriose também entra nessa questão? Existe uma correlação de 70% de correlação genética. Quando a gente pega uma mulher com endometriose, a gente pode procurar na família, que ou a mãe já tirou o útero por alguma razão, ou tem uma prima, ou tem uma irmã, então existe uma correlação de 70%. Tem um fator genético muito importante. Por que é uma doença que é difícil de ser diagnosticada? Então, hoje os exames recentemente conseguem ver. Pra vocês terem ideia, a gente fala assim, os radiologistas, mesmo no meio dos radiologistas, são especialistas em exames de imagem, a gente tem alguns que são especialistas nisso. Então, por exemplo, uma ressonância, se as lesões foram menores que 5 milímetros, por exemplo, parece muito pequeno, mas o exame ainda não consegue te dar essa imagem. Ah, sim. Então, mesmo assim, o ultrassom. Então, a gente tem uns exames que a gente chama de mapeamento para endometriose. O que é isso? Vamos mapear, procurar o tesouro, ir atrás de onde está o problema. Né? Certo. Então, esse exame ele norteia a gente. Ele nem sempre vai conseguir coincidir o que o exame fala, o que você acha numa cirurgia, por exemplo. Mas o que o exame vê, com certeza você tem. Mas numa cirurgia você vai ter coisas além, que infelizmente o maquinário ainda não consegue nos dar. Cada dia tem melhorado mais. Por isso que o diagnóstico tem se encurtado também. Esse tempo a gente tem conseguido trazer um pouco menos tempo para isso. E tem feito mais diagnóstico e o assunto começou a ficar mais em voga. Você começa a criar diagnóstico. É verdade. O que acontecia com as mulheres até pouco tempo atrás? Com muita dor, infertilidade. E acabavam sendo tratadas como doença psiquiátrica. É uma dor que você não achava uma causa. E ligava também muito essa questão da cólica menstrual, do ciclo, né? É muito importante. A cólica menstrual ela vai dar algum desconforto na mulher, porque o útero ele vai contrair, vai expulsar aquele endométrio, aquele tecido, né, e vai sangrar. Agora, cólicas muito intensas, que chamam muita atenção, que são diferentes, que a mulher tem que viver indo para o pronto-socorro, tomando remédios cada vez mais potentes, isso deve ser um sinal de alerta e uma chamada de atenção para um provável diagnóstico de endometriose. Então isso aí é tipo uma questão de prevenção. Tem essa prevenção, como todo tipo de doença, tem a prevenção do problema? Sim. Hoje, né, com a disponibilidade do saber, né, somente das doenças aí disponíveis, então o que a gente sugere para as mulheres, né, para vocês mulheres? Procurar, né? Conversa com o seu ginecologista, né? Cólicas intensas, dor na atividade sexual, uma dor diferente que te limita a atividade sexual, né? Dificuldades de gravidez, a mulher tem uma dificuldade enorme, não engravida, faz vários tratamentos não engravida. Vale a pena conversar com o seu médico. Pode ser endometriose, né? Pode até levantar o assunto para o médico, às vezes o médico nem está pensando nisso também. Né? E que pode não ser também, né? As pessoas às vezes nem sabiam do que se tratava, né? Quem está assistindo o programa agora pode ser que... então existe isso, existe essa doença. Quando ligava a endometriose a alguma questão, focava muito na questão assim, não consigo engravidar. Era só esse o problema. Então, muitas pessoas, inclusive nós, também ligavam uma coisa a outra nesse sentido. Falavam assim, não, endometriose é só problema, assim, para quem tem dificuldade de gerar um bebê. É só isso ou não? Que a gente tem que alertar bastante nessa questão, que é um problema que nós estávamos conversando agora há pouco, que não se resume a uma pequena coisa. Não. Endometriose é uma doença, qual que é a origem dela, né? Para a gente entender que fica até mais fácil. Dentro do útero da mulher tem um tecido que chama endométrio. Lá dentro do útero, todo mês, dependendo da fase do ciclo, ele vai espessar, é um tecido glandular, para receber um embrião. Tamanha importância disso na perpetuação da espécie. Então, a mulher não engravidou, ele descama, a mulher joga aquilo fora, menstrua, mês que vem o organismo reconstitui aquele tecido. Isso chama endométrio. Só que quando a gente olha o útero da mulher subindo, existem umas trompas ou tubas, né? O pessoal fala muito. Só que esse sangue, ele percorre a tuba e ele cai dentro da cavidade abdominal da mulher também. A mulher que tem uma tendência genética, já tem um tecido propício para isso, essa célula deveria estar morrendo, ela começa a implantar dentro da barriga da mulher. Ela começa a crescer de forma desorganizada. A gente até vê mais ou menos um padrão de onde que ela cresce para onde, mas ela pode infiltrar qualquer órgão ou estrutura. Por exemplo, ela pode infiltrar o ovário, onde gera muita infertilidade, ela pode infiltrar o intestino, gerando problemas intestinais, ela pode infiltrar em cima da vagina, gerando muita dor na atividade sexual. A gente vê e mexe no nosso consultório, a gente vê isso, casais que às vezes estão até se separando, porque a mulher não consegue ter atividade sexual porque tem dor, não tem diagnóstico. Então aí o marido acha que ele é o problema e na verdade ela tem uma doença. O que acarreta uma questão psicológica nos dois. Terrível. Então assim, muitas mulheres chegam pra gente, já estão usando algumas medicações psiquiátricas para poder, às vezes nem é tratar a dor, mas é como estão sendo vistas como, às vezes não vou falar loucas, mas loucas pela dor, né? Prejudicadas demais por essa dor, pelo desconhecido, né? O que a gente não conhece, a gente teme. Né? É verdade. Então acaba acontecendo muito isso. Então a endometriose é isso. Então o que ela gera? Ela gera infertilidade,
De todas as causas de infertilidade, 6% são endometriose. Então é um índice muito alto em todas as causas que podem existir. E a maioria delas vai ter dor, principalmente cólicas menstruais intensas e dor na atividade sexual, que limita o ato sexual delas. Então 82% delas vão ter tanto dor quanto infertilidade. Então isso é uma coisa que deve chamar muito a atenção das mulheres. E a partir de qual período, de qual idade, doutor, que já começa a ter, a mulher já começa a ter um sintoma, de ter esse desconforto? Então, a gente fala que desde lá que ela começou a menstruar, normalmente são aquelas meninas que têm cólicas menstruais intensas, claro que na adolescência, isso é imaturo ainda, a mulher vai ter, né, cólicas, tudo. Mas se a criança ou adolescente tem cólicas menstruais muito intensas, com muito fluxo, muitos dias e muita dor, já tem uma história, às vezes, de mãe, de tia, de prima, de avós já tiraram o útero, ou tem dor, já tiveram alguma, ou diagnóstico de endometriose, vale a pena conversar com o ginecologista, da grande possibilidade de ser também. Então, normalmente, ela começa a se instalar na hora que a mulher começa a menstruar, porque esse tecido endometrial começa a ser formado, jogada essa célula para dentro do abdômen e começa a implantar e crescer lá dentro. Então, é desde a adolescência. E a gente tem muitas dúvidas aqui, pessoal, mas nós estamos batendo um papo com o Dr. Maxilei Alves, ele que é médico cirurgião, especialista em cirurgia como é que fala, doutor? Minimamente invasiva. É minimamente invasiva. Minimamente invasiva. Fazer os menores furinhos possíveis. É porque hoje, gente, não veio na ficha, veio no celular. Parece que eu não estou enxergando esse celular direito. Estamos tentando modernizar as questões aqui, mas não está dando certo, não. Minimamente invasiva e robótica, endometriose e cirurgia metabólica. Isso. Sim. Excelente. Mas nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho, para a gente Aguardem, continuar gente. o nosso bate-papo aqui com o Dr. Maxilei Alves. Voltamos com o programa Viver Goiás, nosso bate-papo aqui com o Dr. Maxilei Alves, e nós estamos falando sobre um assunto que muita gente ainda não sabe ou não sabia do que se tratava, né? Que é a endometriose. Exatamente. Aqui, quando se fala em endometriose, a gente, igual eu perguntei para o doutor no bloco passado, lembrava assim só da questão de engravidar. Gente, não é bem por aí não, que as coisas têm que ser bem diagnosticadas. Você tem que conversar com o seu médico ginecologista, né, doutor? Então, o doutor também não é só especialista nessa área, mas também do emagrecimento. Sim, também. Cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica metabólica, do diabetes. A polêmica bariátrica também, que nós vamos falar um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho da questão da bariátrica, porque, cara, tem muitas dúvidas também referente a esse tema, que tem muita gente que eu conheço que já fez bariátrica. Tem gente que fez e não deu certo, inclusive fizeram 2 vezes. Então, a gente já pode entrar nesse tema ou você ainda tem mais alguma dúvida sobre a endometriose? Tem mais alguma dúvida? Então, vamos perguntar. É uma doença que ela é difícil de ser diagnosticada, nós já falamos isso aqui também, né? Só que ela está atingindo já 6 milhões, eu peguei esse número aqui, 6 milhões de brasileiras. Então, a estatística a gente fica entendida, mas em média a gente está vendo cada vez mais no mundo, quando se faz mais diagnóstico, conscientiza mais, se informa mais, a gente fala que em média de 1 a cada 10 mulheres praticamente tem endometriose. Então o índice está tanto quanto às vezes o diabetes. Claro que ela vai ter seus graus, né? Grau que menos dor, grau que não atrapalha engravidar e os graus avançados, que vão gerar muita dor e infertilidade. Mas se fala, tem estatística falando em 20% dependendo da população. E a gente vê que o estilo de vida, uso de hormônios, né? Isso tudo tem modificado. Bebida. Uma coisa que piora muito, por exemplo, tem mulher que às vezes tem endometriose superficial pequena e às vezes ela nunca tem nada na vida de sintomas, por exemplo. Mas pelo uso do açúcar, somente o açúcar agride demais, inflama mais a doença. O uso, às vezes, prolongado de hormônios, a mulher usa hormônio na vida toda, com estrogênio, por exemplo. Quando ela tira, como o estrogênio estava ali deixando a doença crescer mais caladinha, ela começa a ter dor. Né? Outra coisa a gente fala que tem alguns tipos de alimentos também que a gente vê que inflamam muito a doença. Por exemplo, o excesso de glúten, né, com pão, rosca, que vai com açúcar misturado, o excesso de leite em quem tem intolerância ou alergias, isso pode fazer a doença aflorar e piorar os sintomas dela. O que já estava lá, numa questão... já estava lá que talvez não daria nenhum sintoma, seria talvez um achado de um exame, ou não atrapalharia a mulher em nada. Existe algum caso, por exemplo, que a mulher está com essa doença, está atrapalhando engravidar e vai fazer algum tratamento, consegue fazer o tratamento, mas mesmo assim não consiga engravidar? Sim, existem alguns casos, sim. Tudo vai depender muito de onde ela está infiltrando. Ela tem uma doença que ela não é câncer, ela é benigna, tá? Mas ela infiltra como se fosse um tumor. Então ela sai infiltrando os órgãos e as estruturas, ela enraiza mesmo, não é um caroço solto. Por exemplo, quando tem uma doença que pega o ovário, pega o intestino, pega o útero, é um caroço que infiltra e gruda tudo, faz tudo virar uma massa só.
Então isso às vezes torce a tuba, impede a mulher de engravidar, o espermatozoide chegar até lá, às vezes torce o próprio ovário, impede dele ovular, a doença pode destruir o parênquima do ovário, mesmo onde estão os folículos ali para a gravidez, às vezes entope ou machuca o útero de uma forma que ele não consegue segurar, ele aborta. Pra vocês terem ideia, a endometriose aumenta 7 vezes a taxa de abortamento na mulher. Gente. Então, assim, é uma coisa que agride muito nessa questão da fertilidade. O que a gente faz com a endometriose quando a mulher é diagnosticada mais cedo? Tem situações extremas que a gente sugere até fazer um congelamento de óvulos, por exemplo, no futuro eventual, se ela vai estudar, vai trabalhar, quando ela tiver lá com seus 30 e poucos anos, ela decidir engravidar, se não conseguir, ela teria óvulos congelados. Sim. Então, essa situação a gente tem que estudar caso a caso, né, para ver como Que é que isso vai não é uma acontecer. questão muito comum também no nosso sistema de saúde, né, doutor? Porque a gente fala também com uma população que tem um poder aquisitivo bem diferenciado da grande maioria. Mas é muito interessante a gente estar esclarecendo sobre essas questões e também falar sobre questões aqui do estado de Goiás, que é... Aqui nós temos um costume muito grande, não sei se o senhor é daqui. Sim, sou goiano. Goiano do pé rachado. Com piquinho, pamonha. Opa! Mas nós temos uma questão aqui de garrafada, de tudo. Então a menina já tinha que ela começou a ter cólica e tal, mas tem sempre uma tia, uma vizinha, uma avó que sabe fazer uma coisinha aqui, outra acolá, e taca na pessoa, bebeu, opa, melhorei. E isso pode estar sendo assim, uma camuflagem, né, da endometriose ou de problemas piores também, né? Sim, porque às vezes a pessoa não faz o diagnóstico da doença, ela trata muitos sintomas, descobre lá uma erva. Por exemplo, vou te dar um exemplo hoje, que para quem tem endometriose usa-se muito cúrcuma, que é o açafrão. O açafrão, né? Hoje eles vendem até as cápsulas bem concentradas, e eu já vi falar que tem ampolas venosas, né, para se aplicar ali. Eu faço uso, Aí, não para endometriose, minha gente. Uai, Que é você tem que contar a história anti-inflamatório, direito né? pra nós aqui. Que tira as doenças inflamatórias, né? Ajuda muito nisso, né? Então, se hoje está naquela moda do antioxidante. Então, essas coisas, por exemplo, elas desinflamam a doença ali temporariamente. Que às vezes ameniza o sintoma, Dá uma isso vai camuflada. dar uma camuflada e vai passando, igual o hormônio. A mulher às vezes usa anticoncepcional durante anos e anos e anos e aquilo só camufla a doença continua crescendo, crescendo, crescendo. E de repente, quando ela está muito grande, alterando muito a anatomia da mulher, aí que ela vai ter dor ao descobrir que está infértil. Como você estava falando de cápsula, eu uso cápsulas de cúrcuma, cápsula de alho, cápsulas de aloe vera. Nossa. O padrão de antioxidante. Mas tá excelente aí, Como ó. assim, bem-vindo aos 40, passando os 40, né? O que então não é tão interessante, porque não faz sentido a gente deduzir que eu vou usar esse tipo de né, colocar entre aspas aqui, medicamento, por mais que seja natural, mas assim, pra gente estar amenizando ou até camuflando questões que podem ser bem A agravadas. dor é um alerta. A dor, na verdade, assim, ela é uma amiga inicial, que tem que se pesquisar por que ela está sendo gerada. E claro que o excesso de dor atrapalha a vida da pessoa, mas no início a dor é um alerta, vale a pena tentar achar um diagnóstico do porquê da dor. Complicado, né? A não ser que você deixou um martelo cair no dedão, que aí já não é um alerta, né? Foi um acidente. Mas agora você está sentindo algum diagnóstico, alguma questão assim que está te incomodando. Por isso, qualquer coisa que eu sinto, eu procuro um médico. Falo, não, tá levando no médico. Eu Você gosto tem de medo farmácia. morrer, né? Eu gosto de farmácia. Eu acho que eu devia ser dono de farmácia. Não, mas aí ele ia fazer a farmácia falir. Que ele ia usar o remédio todo. Bom, mas agora vamos falar sobre a bariátrica. Vamos, porque nós estamos quase terminando esse Está bloco. quase terminando, mas eu quero fazer. Mas eu acho que a falar. gente pode pontuar só algumas coisas e fica o convite pro doutor Maxilei Alves vir aqui novamente. Com certeza. Pra gente falar só sobre cirurgia bariátrica, porque tem muitos assuntos. Inclusive, se você está assistindo o programa Viver Goiás e tem dúvidas, manda pra gente que a gente vai fazer o convite para ele novamente, se não der aqui nesse mês de março, mas no próximo mês, para que ele possa vir aqui. Com Você aceita certeza. o convite? Fico à disposição. Será excelente. Mas mesmo assim, vamos começar a falar um pouquinho. Eu posso fazer bariátrica? Depende. Não, acho que não, né, doutor? A indicação hoje é muito por doença. Antigamente, se operava só os grandes obesos. Você tinha que achar uma solução para aquela pessoa que estava com 180, 200 quilos. Isso no pegar da moda, a gente foi baixando o peso, e tem mulheres que às vezes chegam no consultório procurando até pela própria estética. Né? Claro que isso influencia também, né? Alteração social, psicológica, de namorar, de sair, de passear, de comprar roupa. Isso não é gordofobia, não é só questão de estética. O que a gente foca muito hoje é em doença. Pra vocês terem ideia. Existem duas doenças que a gente opera que a pessoa não precisa ser grande obesa. Diabetes tipo 2, que você pode operar, por exemplo, tá aí o Romário, né? Mas ele tá magro, mas tá lá jogando beach vôlei todo dia na praia, saudável, e antes ele tinha uma glicose de 400, tá sem diabetes. E hoje a gente foca muito numa coisa que chama esteatohepatite. O que é isso? É a inflamação do fígado por gordura infiltrativa. Ah, meu pai, não quero nem contar que eu tenho. Por quê? A esteatose está muito comum pelo nosso padrão de alimentação. Mas quando essa gordura inflama,
gera um estado de hepatite no fígado pela gordura, ela pode se tornar cirrose tanto mais rápido quanto bebida alcoólica, por exemplo, daquela pessoa que bebe todos os dias. Nossa. Isso é a maior causa hoje a maior causa de transplante de fígado nos Estados Unidos é derivado da esteatohepatite. Então virou uma preocupação. Como é que você trata isso? Controlando o metabolismo. Uma das formas que a gente tem hoje é derivada da cirurgia bariátrica, a gente chama de cirurgia metabólica. O que muda de uma cirurgia para outra? É a forma de se fazer. Sim. A gente aprendeu nesses 50 anos que, tanto de alça que eu mexo para cá, eu mexo em tal hormônio. Se eu mexer em alça para cá, eu mexo em tal hormônio. Então isso é um aprendizado. A cirurgia de hoje já não é igual a cirurgia dos anos 2000 lá no começo. Eu conheci muitas pessoas. E jamais é igual a cirurgia de 40 anos atrás, né? Tanto que a gente vai modificando, né? Pelo aprendizado. E eram poucas pessoas que eu conheci que iam realmente por questões de saúde, né? Sim. Porque nós, principalmente agora, nós estamos vivendo numa sociedade que cobra muito mesmo, a estética mesmo. Isso, né? Também. Então, assim, tem muita gente que está indo, colocando balões, e tanta coisa que coloca dentro da barriga. Emagrecimento, né? Mas não está indo pela questão só da saúde. Sim. Estão pensando primeiro em emagrecer, em colocar uma roupinha bonitinha para fazer TikTok, do que nessa questão. Então a gente tem que pensar prestar muita atenção nos médicos também. Porque é uma cirurgia. É uma cirurgia que muda não só o seu jeito de comer, as formas de comer, mas muda o seu metabolismo. Você corta o estômago, você mexe no intestino. Tem seus riscos, não deixa de ter seus riscos. Então, a gente tem que casar muito, tem que ter uma responsabilidade, principalmente nós médicos, né, da área da saúde, a gente tem que ter essa responsabilidade de filtrar. Para você, eu já fiz isso no consultório, a pessoa às vezes sai de lá muito brava, mas eu vou procurar fulano e fulano opera. Falo, mas não é questão de operar ou não operar, é questão da sua saúde. Vale a pena? Na balança, isso vai valer a pena para você mais do que se você não operasse, por exemplo? E quando a pessoa faz e não tem resultado? Eu conheço, por exemplo, uma querida amiga, não vou citar o nome, óbvio, mas ela nos acompanha aqui, até um beijão, porque é uma pessoa que mora no meu coração e a gente já conversou muito sobre isso. Ela já fez bariátrica 2 vezes. Inclusive, é uma família que tem problema com a questão da obesidade, o filho já fez, né? Ela fez por 2 vezes e não teve nenhum resultado. Por que isso acontece? Então, a obesidade é uma doença crônica, então a gente está diante de uma doença que é crônica. E o organismo cria uma memória metabólica em cima disso. Então, toda vez que a pessoa emagrece, o organismo interpreta o quê? Você está passando fome. Está tendo restrição de nutrientes de alimento. Então, ela vai buscar, de alguma forma, comer. Claro que a bariátrica ela não é só 100% da solução. A gente tem que ver se tem alterações psicológicas. Por exemplo, tem gente que tem compulsão alimentar. Sim. Tem gente que às vezes você opera, ela troca a compulsão. Ela comia muita massa e doce, ela passa, já viram muito isso, passa a beber muito, por exemplo. Sim. O álcool é muito calórico. E aquelas pessoas que induzem o vômito? Terminou de comer, se sentiu quase estourando, vai lá e joga fora. Então, a bulimia, na verdade, infelizmente, ela é muito comum. No caso de quem faz bariátrica. Nem só quem faz bariátrica. Existe uma estatística da psicologia que fala que 25% das pessoas, em alguma fase da vida, praticam bulimia. Ou para comer mais, por uma questão psicológica de ter aquela sedação pelo excesso de comida, ou até para no emagrecimento, não engordar. A princesa Diana lá praticava bulimia. E a gente, infelizmente, vê isso. E a bulimia não é uma coisa nova. Você for ver os bacanais romanos, o que você tinha nos bacanais romanos? Os vomitórios. As pessoas comiam, bebiam, iam lá, vomitavam para voltar para a festa. Não dá para namorar com a conta cheia, né? Tô falando que o doutor vai ter que voltar aqui. Ele vai ter que voltar. O Léo já está perguntando tudinho que a gente já tinha dúvida aqui, mas a gente quer que o doutor volte para a gente tratar só desse tema. Vamos agradecer a presença do doutor aqui? Doutor, vamos firmar um compromisso para o senhor voltar aqui para a gente com falar. Certeza. Porque fica uma questão, por exemplo, que a gente está criticando os gordinhos, porque agora virou uma onda, né? Sim, está no momento aí, né? Então inclusive a Carla, né? Esqueci o nome completa, que é dançarina da Anitta, lançou uma campanha, né? Sou gordinha, sou gostosa e tal. Não é essa questão de estética que nós estamos falando, porque a obesidade realmente é um problema grave. Ela vira doença, né? Traz transtorno. Então o senhor vai fazer um compromisso de voltar aqui para a gente falar sobre voltar mês que vem, vamos falar sobre esse assunto. Com certeza. Aí eu vou mostrar aqui, nós vamos montar uma mesa aqui com alguns petiscos, que pode e o que não pode. Sim, senhor, vamos sim, com certeza. Nossa, já temos em mente aqui. Doutor Maxilei Alves, muito obrigado pela sua presença no programa Breno, Goiás. Agradeço, Leonardo. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Vamos ao intervalo? Bora. Sai daí não, voltamos já. Que pirei, Goiás é bom demais. Intacta Contábil, a evolução da contabilidade para o conforto e desenvolvimento do seu negócio.
623-9921. WhatsApp 62981679955. www.intactacontabil.com.br. Na hora de adquirir seus medicamentos e perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Drogarão. Equipe qualificada e competente em tempo integral para melhor lhe atender. Aberto todos os dias das 7 às 22 horas, inclusive aos domingos e feriados. Entrega gratuita. 62-3287-2200. Avenida Itália, número 1000, Jardim Europa. Próximo ao Terminal das Bandeiras. Realizato Eventos. Empresa especializada em serviços de buffet para casamentos, formaturas e eventos corporativos. A melhor opção para o seu evento. Desde 2016, servindo experiências. Chefe Solange Souza. WhatsApp 62-99329-0707. Instagram, @Realizato Eventos. Quase que pirei. Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás, que entrevista fantástica, né, Léo? Tirou muitas dúvidas, né? Aproveitamos para falar também sobre a questão da bariátrica. Vocês viram aí que o doutor vai voltar aqui para a gente falar sobre bariátrica. Gente, tá com dúvidas sobre a bariátrica? Manda já para a gente as suas dúvidas, que em breve nós vamos marcar para o doutor voltar aqui para a gente tirar todas as dúvidas. Com certeza. Léo, bora de dica? Opa, dica! Vamos chamar a doutora Samira, que preparou uma dica magnífica aqui sobre estética e beleza. Vamos ver? Manda boa, doutora! Olá! Hoje eu vou falar algumas coisas bem importantes sobre toxina botulínica. Isso mesmo, Botox, o queridinho da estética. Eu sou a doutora Samira Ribeiro, quero deixar umas informações muito importantes para você que tem medo, dúvida em quando realizar o procedimento. Sabemos que toxina botulínica, o queridinho Botox da estética, ele é um procedimento que é realizado na priori preventivo. Então ele trata nível muscular e quanto mais cedo você realizar, melhor vai ser a eficiência e a eficácia. Mas e aí? Qual é a durabilidade? Qual que é o diferencial e como saber se aquele profissional sabe realizar a toxina botulínica? Isso é muito importante. Por que que eu falo isso? Porque chega muitos pacientes no meu consultório com medo, com receio de realizar um procedimento que, quando tem toda a experiência e expertise, é muito tranquilo de ser realizado. Mas quando você não tem domínio da técnica, é muito sério, porque algumas intercorrências podem demorar por dias para ser resolvido por um profissional que sabe solucionar. Em caso de pitose, de vários outros procedimentos que acontecem de uma toxina mal realizada, aquela cara de assustada, aquele efeito estático que deixa muito desagradável. Então, se você tem dúvidas sobre durabilidade, como realizar, primeira coisa muito importante, procura saber tudo do profissional, da experiência, da expertise e busque também saber qual o nível de toxina de aplicar. Porque eu falo muito que o profissional de saúde estética não somos revendedores de marca. Então não é uma marca X ou Y que é melhor, mas sim todo projeto personalizado em cima das suas mímicas faciais que realiza o procedimento de forma diferenciada, que vai trazer a naturalidade e também poder relaxar ou travar aquela musculatura que está formando a ruga tão indesejada. Doutora Samira, eu quero te agradecer por mais essa dica, valeu demais. Breno, eu fui lá na doutora Samira, a gente ainda tá... eu vou falar uma coisa pra vocês, era só um pudim de pelanca, cara. Eu fiz, lógico, uma aplicaçãozinha aqui na minha bochecha, minha testinha, tem essa cicatriz aqui ainda. O que que acontece? Deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Eu coloquei Botox e fiz um preenchimento com colágeno. Então, o que que acontece? Não quer dizer que o milagre acontece de imediato. Não. Essa cicatriz aqui, por exemplo, é para fazer com preenchimento. Então, eu não quis fazer. Mas o Botox, cara, eu tô simplesmente apaixonado. E vou falar uma coisa para vocês. Vicia, viu, gente? Não dói. Doutora, um abraço, muito obrigado. E eu vou mostrar meu resultado aqui no programa Viver Goiás. Bora de quadro Mulheres Empreendedoras? Opa, Mulheres Empreendedoras, que nós começamos o programa falando de mulheres empreendedoras e é claro que tem que ter. E hoje você vai bater um papo
com a Sim. dama dos drinks. Não, o Damos do Link foi semana passada, Léo. Léo não tá perdido, gente. Foi porque foi carnaval, ele foi pular carnaval. Porque tinha drinks. Essa semana é com Glória Damaso, da Essencial Copeira de Meu Luxo. Deus, é isso mesmo que eu acabei de errar, gente, foi só uma confusão. Porque eu estava falando agora há pouco no intervalo, antes da gente entrar para chamar o quadro Mulheres Empreendedoras, sobre a Thaís Martins, ela que é lá da Flair Gin Drinks, ela que estará também presente no Com Prêmio certeza. Mulheres Empreendedoras, ela já esteve presente em premiações passadas, mais uma vez estará lá. Gente, são os drinks melhores do estado de Goiás. E eu sempre falo dessa questão, tem drinks, tem uma equipe perfeita. Tem Essencial Copeiras de Luxo na sua festa? Então sua festa é perfeita. O que faz uma copeira de luxo? Isso Gente, aí. chama copeira de luxo, você pode até falar assim, ai que susto, como é que eu vou colocar na minha festa? Gente, é a coisa mais simples do mundo. São auxiliares para o seu evento, elas estão lá salvando você quando caiu alguma coisa da mesa, né? Se um vestido arrebentou, tem uma pessoa que vai estar lá arrumando um botão, arrumando uma costura. É fantástico, o banheiro fica impecável, cheiroso, cheio de mimos bonitinhos. Seus convidados vão amar, assim como eu tenho certeza que você também vai amar a entrevista com Glória Damaso, da Essencial Copeiras de Luxo. Confere aí. Isso mesmo, gente. No quadro Mulheres Empreendedoras dessa semana, eu tenho a honra de bater um papo com essa empresária maravilhosa, Glória Damaso, uma grande amiga, e que vem aqui falar um pouquinho hoje sobre a Essencial Copeiras de Luxo. Gente, não tem como fazer um evento se você não tiver Essencial Copeiras de Luxo. Sem a Essencial Copeira de Luxo, seu evento não sai. Estou te falando com realidade. Glória Damaso, seja bem-vindo ao programa Viver Goiás. Obrigada, Breno. Eu sempre digo, o próprio nome já diz, essencial. Nós somos essencial no seu evento. Glória, todo mundo costuma falar. Ah, não, eu vou deixar as copeiras para depois, é porque eu vou procurar assim, vou procurar o buffet, vou procurar a decoração, vou procurar o som, telão. Gente, mas eu costumo dizer, pode procurar isso tudo, deve procurar isso tudo, né? Que senão um evento não faz isso. Sem as copeiras de luxo também não faz, né, Glória? É verdade, porque se você quer um evento limpo, organizado, tem coisa pior que você entrar no banheiro e o banheiro tá sujo. Antigamente o povo tinha dor de cabeça e ia embora da festa, falava, nossa, minha cabeça tá doendo. Agora não, você vai no banheiro, toma lá um remedinho, e é importante dizer que a gente só coloca lá dipirona, que é liberado pela Anvisa. A gente não coloca remédio, a gente coloca só Engove, Antiá, são todos os produtos que você compra na farmácia, porque a gente não pode colocar remédio. Mas a dipirona é liberada pela Anvisa, que aí pode colocar. Então, você vai lá, senta lá, toma um remedinho, espera ali 15 minutos, volta para a festa tranquilo. Você perdeu uma tarraxinha do brinco, vai lá que você vai encontrar. Hoje, nós temos uma gama de produtos, deve ter de 60 a 70 produtos hoje dentro do banheiro. Gente, e é essencial mesmo. Aconteceu uma coisa comigo num evento, eu fui num evento, perdi o botão da camisa. Corri lá nas meninas da Glória. Glória, cadê suas meninas? Me ajuda, pelo amor de Deus. Na hora lá, já tinha um botãozinho lá e costurou e ficou perfeito. É o kit costura, tem lá. E as meninas são muito atenciosas, né? Então, é o que eu sempre digo, a gente vai sair para trabalhar, não é um trabalho fácil, né? Não. É um trabalho que você está ali, eu sempre falo, olha, às vezes a pessoa chega aqui já um pouco mais alterada, então ele tem sempre razão, vamos nos manter, ficar quietinha, deixa, né, só atender, e as meninas têm um sorriso largo, um sorriso bonito, e estão sempre dispostas a ajudar, a arrumar um cabelo, ajudar, já aconteceu da noiva, tomou um banho divino, vestido dela, né, branco, ir para o banheiro, tirou o vestido, as meninas lavaram e secaram no secador e ela voltou linda e maravilhosa para a festa. Glória, isso é importante na organização, né? Porque não tem... Gente, contratou a Essencial Copeiras de Luxo, não tem dor de cabeça para o anfitrião, né? Com limpeza, com organização, com a aromatização dos toaletes, vai encontrar tudo arrumado, tudo cheiroso. O pessoal, a festa começa e termina limpa e organizada. Porque você vai levantar para ir dançar, as meninas vão chegar a sua cadeira para o lugar, para não ficar aquela desarmonização, para ficar todo bagunçado. Você vai tirar o lixo que está em cima das mesas, um guardanapo que você já usou e que caiu, que está lá em cima da mesa. Então, a gente vai manter a festa limpa, organizada e os banheiros aromatizados.
É importante a gente dizer, gente, que não é somente os banheiros, né? Não, é um não. trabalho que faz no evento todo, ali no salão. São meninas preocupadas. A equipe da Essencial Coopeiras de Luxo é preocupada com o evento em si, com tudo aquilo que acontece. Há imprevistos, quebra um copo, derrama um refrigerante, um suco, né? Nós estamos lá, aí eu falo que elas têm o ouvido aguçado, no meio daquele barulhão todo da festa, elas escutam o copo quebrar de longe, já sai lá para ir recolher, para não acontecer nenhum incidente, né? Às vezes a pessoa tira o sapato e acaba acontecendo um incidente. Então nós estamos lá para tentar evitar o máximo possível. Claro que a gente também não consegue evitar tudo, mas a gente está lá para isso, para tentar evitar o máximo possível. É uma taça que quebra, é uma água que cai numa cerveja que derrama. Então as meninas estão sempre ali. A pista de dança a gente tem já, liberou a pista de dança, coloca uma ali pertinho já com rodo, com todo o kit, tudo arrumadinho, com luva para caiu alguma coisa. Enxugou para ninguém escorregar e para ninguém cair. Todos os eventos. Todos os eventos. Hoje a gente faz casamento, aniversário, entrega de prédio. A gente trabalha com parceria com várias construtoras em Goiânia hoje, que faz esses eventos de até assembleias de prédio para entrega. A gente tem feito bastante esses eventos corporativos, casamento, aniversário, qualquer tipo de festa. Glória, outra pergunta assim que não pode faltar nesse quadro Mulheres Empreendedoras, porque você é uma pessoa conhecida da nossa sociedade, respeitada, todo mundo que conhece, sabe da empresária e da grande pessoa que você é. Qual que é a importância da mulher hoje, acima do seu tempo, a mulher na frente das empresas, as mulheres comandando as empresas hoje? A mulher moderna, né? Moderna. A mulher moderna hoje, a mulher empoderada. Sim. Eu acho que nós somos a maioria, mas ainda somos a minoria nos cargos masculinos, né? Hoje, em câmaras, nós somos, acho que agora assumiu de 15, 13, assumiram 90 mulheres. Sim. Quer dizer, nós somos num universo maior, mas esses cargos a gente ainda não conseguiu alcançar, e de empresas, mas tem muitas mulheres empoderadas. Eu acho que elas abriram um caminho, né, para a gente poder estar chegando nisso. Eu acho que a mulher, ela faz com coração, ela tem um olhar diferenciado. Por ser mãe, por estar ali, né, já vem aquela criação. Então, acho que a mulher, ela tem um cuidado maior quando ela vai fazer um trabalho. A gente tira, por isso, a Maria Luísa, que é a dona do Magazine Luiza, são mulheres empoderadíssimas. Maria Helena, aqui do Grupo Empresa, que Sim. é uma mulher de referência aqui em Goiânia. Então, são mulheres assim que eu acho que elas abriram o caminho para a gente, igual Glória Maria abriu o caminho para tantas mulheres negras no jornalismo. Com certeza, saudades que Glória Maria vai deixar, né? É verdade. E falar em Glória Maria, estamos falando de Glória Damaso. E vamos comunicar... Que não deixa de ser Maria da Glória. E vamos comunicar ao nosso público que você... Em primeira mão, gente, será uma das homenageadas por mais um ano, gente, que o pessoal escolheu como Mulher Empreendedora 2023. E eu agradeço imensamente, agradeço a minha equipe, que sem eles nada disso seria possível, né, Breno? E fico imensamente feliz pelo reconhecimento. É um evento que eu sempre digo que é um evento que a gente fica o ano inteiro esperando. Né? Você fica ali, é igual o Big Brother, você fica ali esperando o telefonema. Ó, você foi porque a gente sabe que é uma escolha muito difícil. Nós temos mulheres e mulheres, né, goianas que são grandes empreendedoras, né? empreendedoras, e eu fico imaginando a dificuldade de vocês para escolher essas mulheres. Né? Porque dentre tantas que nós temos, que é restrito, não é aberto, então você escolhe aí uma faixa de 20 mulheres, né? Entre 20 e 30 mulheres para esse ano. Mulheres no universo que nós temos de tantas mulheres que poderiam estar recebendo esse prêmio. Então, para a gente é uma honra estar mais uma vez com vocês, e eu só tenho a agradecer. Parabéns por essa homenagem, merecida, você merece pelo todo o trabalho que você faz, é uma grande pessoa. Glória, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Viver Goiás. Deixa um recado para o pessoal que está assistindo a gente aí agora. Eu dedico essa homenagem à nossa equipe, à minha equipe Essencial Coopeiras de Luxo, que sem vocês nada disso seria possível. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Manda um beijo para aquelas meninas que elas são maravilhosas. Com certeza. E nós vamos para o intervalo e voltamos já. Goiás é bom demais.
Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Valeu, meu chapa! Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro! Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Academia Volpe Fitness. Musculação, ritmos, pilates, muay thai, spinning, funcional. Aberto todos os dias, inclusive aos feriados. Ligue agora e mude sua rotina. WhatsApp 62 99843 2438. Rua Nápoles, quadra 50, lote 8, Jardim Planalto. Instagram, @Volpe Fitness. Prêmio Mulheres Empreendedoras, o reconhecimento ao trabalho de mulheres que foram destaque no ano. Esse prêmio, que ainda mais um prêmio que significa muito para as mulheres, né? A gente poder estar fazendo parte disso é mais uma conquista para nossas vidas. Eu me considero uma mulher empreendedora há muito tempo, acho que desde 7 anos de idade. E agora com os meninos ainda, eu tenho mais força de vontade ainda para continuar trabalhando e continuar cada vez mais empreendedora. Tão feliz pela representatividade de uma apresentadora na TV. Quero agradecer o Breno Alves e o Leonardo Arruda. Parabéns, viu? Que vocês sigam homenageando mulheres pelo Brasil, pelo mundo. Mais sucesso. Um beijo, Goiás. Amo vocês. Informações pelo WhatsApp 62 3247 3647. Realização Grupo Viver Goiás. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás, último bloco. E eu vou falar mais ainda, porque meu negócio aqui é comunicar, porque da última vez você reclamou, porque eu Oh, falei meu muito. Deus do céu. Breno, não vamos começar mais nada nesse programa, porque tem uma entrevista que nós vamos falar de uma coisa que mulherada ama. Mas antes de Unha. chamar essa entrevista, nós temos uma dica com o Dr. Pedro Zulia. Mas a mulherada ama. Ama, mas nós vamos chamar o Dr. Pedro. Pronto, ama dente bonito também, doutor Pedro, manda a boa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui hoje para falar sobre as diferenças entre trauma oclusal e bruxismo. O bruxismo consiste, pessoal, em um apertamento tanto diurno quanto noturno, geralmente gerado por estresse. E o paciente que tem bruxismo tem geralmente retrações gengivais e perdas da altura dos dentes. Os dentes ficam pequenininhos. Né? E também, principalmente, dor nas articulações. O paciente tem muita dor de cabeça, dor de pescoço. Então, esses seriam os sintomas para bruxismo. Já pacientes que têm trauma oclusal, geralmente são pacientes que têm os movimentos mandibulares de protrusão, lateralidade e abertura e fechamento errados. O que isso causa? Né? Retrações gengivais, perdas de elementos dentários, perdas de implante e fraturas de restaurações. Geralmente o trauma oclusal provoca tudo isso. Mas o que difere os dois? Principalmente o bruxismo, o paciente que tem bruxismo tem dor de cabeça e dor muscular. Já o paciente que tem trauma oclusal, geralmente tem mobilidade dentária, tem perda dentária, retrações e principalmente perda de elementos dentários. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje. Nos vemos na semana que vem. Valeu, doutor Pedro, por mais essa dica aqui no programa Viver Goiás. Pensou em saúde bucal? Pensou em doutor Pedro Zulia. Dói. Mas faz parte. Mas dói. Mas faz parte. Menino, deixa eu contar um negócio pra vocês. Cheguei lá no doutor Pedro, que a gente ia fazer um procedimento, né? Um implantezinho leve e tal, tudo mais. Fez 3 de uma vez, rapaz. Mas aí eu tomei um azulim, não caia na bobeira de pensar besteira a meu respeito, porque isso é fiura. O azulim foi só um calmantezinho que eu cheguei lá, eu
Paguei. Quando eu vi, eu tava aqui em casa. Cara, e pra contar mais uma coisa, o doutor me trouxe em casa, minha gente. Ah, que é isso? Isso aqui é médico bom. Por isso que eu te falo. Não quer dizer que ele vai te levar em casa, não. Para de ser folgado. Mas quer dizer que ele vai cuidar muito bem de você. E nós estamos preparando uma matéria muito bacana lá no consultório do doutor Pedro para mostrar o que ele faz, tudo certinho que você vai ver. Vai ser o seu médico também. Mas eu tô achando que o Léo hoje tá meio espiritado. Eu acho que é porque o carnaval passou, ele pulou muito, acho que ele tá no elétrico do carnaval aí ainda, não tá não? Ô, você que tá desligado. Mas, gente, peraí que agora, mulherada, vamos falar de uma coisa que vocês amam pra caramba, que é o quê? Cabelo? Unha. Maquiagem? Unha. Mas também você gosta de cabelo e maquiagem também. Pronto, e unha. Mão feia, com unha feia, gente, não é apresentado. Aí é uma técnica que a pessoa pode ficar com a unha feitinha por quase um mês. Ah, mentira. Olha isso, minha gente. Você já pensou você lavando as vasilhas? Lavando as roupas? Mentira, as meninas estão fazendo isso mais nada. Mas olha que praticidade, gente. Quase um mês com a unha feita. Então, vocês vão conhecer a técnica lá da Bela Russa, né? Bela Russa. Eu bati um papo com a Carla Jasmine, que é fundadora da Bela Russa. Confere aí, meninas. Gente, hoje eu tenho a honra de bater um papo com a fundadora da Bela Russa, Carla Jasmine. O que é a Bela Russa? É a primeira rede de franquias de estúdios especializados no método russo original de cuidados com as unhas. E ela está aqui para bater um papo com a gente, para falar mais um pouquinho desse método. Carla, seja bem-vinda ao programa Viver Goiás. Obrigada, é um prazer, uma honra, né? Prazer é todo nosso. E quando se fala em unhas em beleza, com certeza a mulherada fica doida, né? É verdade. Me conta uma coisa, o que é esse método russo? Bom, o método russo é um conjunto de técnicas mais avançadas, né, no cuidado das mãos, né? Hoje no Brasil as técnicas utilizadas são já bastante obsoletas, né? O mercado russo, né, de cuidados com as unhas é bem mais avançado, então a escolha, né, de trazer essa técnica para Goiânia com certeza foi um divisor de águas aí para o mercado, né? Tanto goiano quanto brasileiro, né? Então a técnica está sendo amplamente difundida em todo o país e a aceitação é maravilhosa. A rede está no país, tem rede no país todo, né? Goiânia, vocês estão onde? Bom, em Goiânia nós temos 2 unidades, sim, né, no Jardim Goiás e no Nova Suíça, e vamos inaugurar uma unidade no setor marista. Em Brasília, nós temos 2 unidades, no Sudoeste e também em Águas Claras, e vamos abrir 2 unidades agora em São Paulo. Bacana. Na capital, né, e outra em Rio Preto, São José do Rio Preto. Aí, vou falar, gente, porque a gente vê nas ruas, a mulherada vai lá e pinta a unha. Eu acho que o pessoal de casa tá vendo algumas imagens que tem aí. Ela pinta, porque antigamente você passava um esmalte na unha e era vermelho, roxo. Hoje tá usando muito roxo, né? Preto. É verdade. Mas aí agora que parece que você põe umas pérolas, põe uns trem, isso também seria um método russo? Não, na verdade a técnica, né, sim, ela é o conjunto de 3 técnicas. Certo. Né? O método ele é o conjunto de 3 técnicas. A manicure com aparelho, então nós não utilizamos alicate. Ah, entendi. Então, a remoção da cutícula ela é feita por microdermabrasão, né? Então, ela não agride o seu sistema imunológico. Então, mas o que seria esse microdermabrasão? O público que está em casa que não sabe, para ele entender. Bom, é uma microesfoliação da sua cutícula. Entendi, você vai lá... Com aparelho, com fresas, né? E removemos a cutícula. Dessa forma, não agride o seu sistema imunológico. Então, você tem menos cutículas a cada sessão. Né? Interessante. Então, ali, quando você utiliza o alicate, você está ativando o seu sistema imunológico. Né? Então, com isso, cada vez mais você vai tendo mais produção de cutícula ali pelo seu organismo, né? Pela agressão causada pelo instrumento de corte. Então, com o método russo, né, uma das técnicas é a remoção por aparelho, ou seja, por microdermabrasão. A segunda técnica é a esmaltação de alta precisão. Então, a nossa esmaltação ela tem durabilidade de 3 a 4 semanas. Nossa, que bacana. Sem descascar, né, sem dar mais resistência para a sua unha, então ela cresce sem quebrar. Né? Então, para quem gosta de ter unhas longas, né, o método russo é excelente porque você não precisa mais de alongamentos artificiais. Faz desenhos na unha também?
A parte de nail art ainda não é nosso foco. Não o foco, né? Nosso foco agora é entregar... Mas vocês estão entregando o que a mulherada gosta. Imagina esse tempo todinho aí com a unha pintada. Exatamente, cutículas saudáveis, né? Então... E se o homem quiser ir lá também, só tirar a cutícula, pode também ou não? Com certeza. Pode tirar, pode esmaltar, tá convidado. Porque os homens também estão indo, tirando a cutícula, passando pelo menos... Como é que é o nome daquele trem, gente? Não é o esmalte, não. É uma base? Uma base. Pode passar base também. Né? E outro fato interessante também, que uma das técnicas que compõe o método é a restauração de unhas naturais. Então, por exemplo, tá com todas as unhas lindas, foi lá e quebrou uma unha. Então, para não ter que sacrificar as demais em relação dessa unha que quebrou, a gente faz uma restauração dessa unha, né, de forma natural, para que a mão fique harmônica, todas as unhas, né, nos tamanhos simétricos, né? Então, esse basicamente o método russo. Gente, que bacana, gostei mesmo. Gente, você está assistindo aí o programa, entra em contato, pode entrar em contato através do Instagram, no nosso Instagram tem o WhatsApp de todas as unidades, né, que já estão em operação. Então é um prazer, vai ser um prazer receber todos vocês. Tá aqui na telinha, gente. Exatamente. E para quem tem interesse em adquirir a franquia também, lá no Instagram tem todas as informações. Olha que bacana. Esse quadro chama Mulheres Empreendedoras e a gente gosta de trazer histórias de sucesso aqui no programa Viver Goiás. Isso porque agora, em breve, no final do mês, nós vamos realizar também pelo 6º ano. Na verdade, era para ser 8, mas nós tivemos que parar 2 por conta da pandemia. Nós vamos realizar a entrega do prêmio Mulheres Empreendedoras. Que legal. Então a gente conta a história de mulheres que são sucesso, de empresas, de coisas que deram certo. Eu costumo dizer, e venho batendo na tecla desde o ano passado, da dificuldade que foi a pandemia. Sim. E muitas mulheres, muitas empresárias, não só mulheres, muitas pessoas não desistiram. Sim. E por quadro se tratar de mulher empreendedora, que você está contando um pouquinho da sua história aqui, um pouquinho do que se trata, gostaria que você deixasse um recado para o público de casa, para as mulheres que estão assistindo, para homens também, para as pessoas que querem empreender. Sim. Empreender foi um divisor de águas, né, na minha vida. Então, eu recomendo assim, aqueles que têm um sonho, aqueles que, né, pensam grande, né, que vale a pena correr o risco, né, porque empreender é um risco, mas lembrando que você está investindo, né, em você, no seu bem-estar a longo prazo. Obviamente, os frutos demoram um tempo, né, para você colher, mas dando o passo certo, com as pessoas certas, o sucesso é inevitável. Com certeza. Carly, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Viver Goiás. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Principalmente esse método, gente, eu não sabia que poderia durar tanto tempo assim, né? Parabéns pelo trabalho, o programa Viver Goiás está de portas abertas, tá? Muito e se obrigada. puder, conte com a gente, que tiver novidade lá, manda pra gente aqui Pode também. deixar, tá bom? Estaremos aqui. E voltamos já. Carla, muito obrigado por compartilhar com a gente aí esse método, né? Método fantástico, e a mulherada com certeza aí ficou doida, né? É demais. Parabéns pelo trabalho, Carla. Com certeza. Léo, vamos embora de dica? Opa, dica? Isso, mais uma dica de saúde aqui no programa Viver Goiás. E nós vamos chamar o Dr. Daniel Porto. Manda boa, doutor. Olá. Bem-vindos novamente, estamos aqui começando março e vamos falar novamente dos meses coloridos. Vamos começar falando do março azul marinho, que é o mês de prevenção do câncer coloretal. O que é o câncer coloretal? É aquele câncer que acomete a parte final do intestino, né? Acometido ali pelo intestino grosso e até o reto. Como eu posso saber se eu tenho câncer coloretal? Existem alguns sintomas que a gente deve prestar atenção. Diarreia que não passa ou constipação por mais de 10, 15 dias, entendeu? Sangramento nas fezes, perda de peso sem nenhum motivo aparente, tudo isso nos deve chamar a atenção. Se você tem algum caso na família de câncer do intestino grosso ou do reto, mais um motivo ainda para se atentar às medidas de prevenção. Como podemos diagnosticar esse tipo de câncer? Através de alguns exames, como a colonoscopia. A colonoscopia é indicada para qualquer pessoa acima de 60 anos ou acima de 50 anos se você tem algum caso na família. Vamos atentar a esses sintomas. Dores abdominais, diarreia, né, fezes com sangue, tudo isso de diferente da sua rotina intestinal. Fique atento, o câncer de colo retal é um dos cânceres com melhor prognóstico,
basta ser diagnosticado precocemente. E para isso, basta você fazer a sua parte. Valeu, doutor Daniel Porto, por mais essa dica aqui no programa Viver Goiás. Bora cuidar da saúde, galera. Com certeza, mas deixa eu falar uma coisa aqui do doutor Daniel Porto. O povo tá mandando recado, velho. Tá nem escutando. Gente, é para escutar as dicas. Só estão elogiando o doutor Galan, que bonito, gente. Ó, veja a beleza e veja as qualidades também, porque ele tá ensinando a gente um monte de coisa, minha gente. É verdade. Ah, vocês sossega, viu? Ó. Léo, vamos embora que você já conversou demais da conta. Bora de aniversário, minha gente. Bora. Aniversariantes da semana. No último dia 2 de março, foi aniversário da minha afilhada Rafaela. Opa! Parabéns, Rafinha, Rafaela. parabéns, Padrinho tudo de ama bom. muito. Um beijo nas meninas. No dia 4 foi aniversário da Zezé, lá do setor União. Gente, a Zezé que vivia comentando quando eu fazia a cozinha aqui, dava Ela disse que tá sentindo falta da cozinha. Pois é, já me presenteou com tanta coisa, já mandou inclusive um pano de prato escrito Viver Goiás. Zezé, beijo no coração. Zezé, parabéns. No dia 7 é aniversário do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. Marconi, parabéns, tudo de bom. Parabéns, Marconi. No dia 9 é aniversário da Alessandra Câmara. Parabéns, Alessandra, lá da Palavra Comunicação, tudo de bom, Parabéns, sucesso. Vamos embora? Bora. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Um abraço. Já sabe, né? Domingo, 20 horas. Espero vocês aqui de novo. Um abração. Eu me descobri artista no Goiás.